mas nós já vamos começando então. Mais um dia de Secom, está sendo muito produtivo para todo mundo, né? Por mais que a gente está nesse modelo remoto, isso não diminui de maneira nenhuma, né? O brilho da nossa Semana da Comunicação e o aprendizado que a gente pode extrair de tudo isso. Hoje nós vamos receber bastante gratidão por ter aceito o convite também, Marcelo Kimura, ele que trabalha ali com criatividade, enfim, né, aquilo que a gente respira todos os dias. E hoje ele vai falar para nós aí o tema criatividade em projetos de identidades visuais. Marcelo Kimura é design gráfico, focado em criação de identidades visuais para pequenos e médios negócios, e produtor de conteúdo no Instagram e no YouTube. Quem não segue ele ainda, vale a pena seguir, ele está até passando aí a semana da identidade visual, tem filtro no Instagram, enfim, vale muito a pena, é um profissional que vocês precisam seguir, estar próximo, porque realmente ele desenvolve trabalhos inspiradores, e para mim, que sou professor, e para vocês que são alunos, é uma motivação muito grande ver ele aqui hoje, ele estando conosco hoje, recebendo ele, para que nós também possamos evoluir e sempre, né, aprender um pouco mais. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui hoje, a gente está muito feliz com a sua participação aqui, acrescentando aqui na vida dos nossos estudantes e na vida dos professores também. Então, passo a palavra para você. O pessoal vai fazer algumas perguntas aí, você não precisa se preocupar, tá? Eu vou mediando isso aí com você, qualquer coisa também, estou aqui à disposição, ok? Ok, ok. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me vendo já? Beleza, tá tranquilo. Beleza? Bom, primeiramente, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite. É muito legal estar falando com essa galera aqui. Eu sempre aprendo bastante quando eu compartilho um pouquinho da minha experiência. Tô aí para ajudar aí, né? Se eu puder aí ajudar e colaborar com alguma dúvida que vocês tenham, para mim vai ser bem válido. Tem alguma lista de perguntas já ou a gente vai trocando ideia aqui? Como é que é o script aí? Não, não, pode conversar com eles aí, aos pouquinhos eles vão se soltando aí e vão interagindo com a gente. Tá certo, tá certo. Bom, não preparei nada, nenhuma apresentação, acho que é uma para falar sobre criatividade, então a conversa vai ser mais solta assim, né, menos script, né. Então vou contar um pouquinho do meu processo criativo e como eu enxergo a criatividade dentro do design de identidade visual, né, o design de marcas. E é muito doido, porque eu produzo conteúdo e eu recebo muitas mensagens, assim, todos os dias, hoje em dia nem dá para ler tudo, mas uma pergunta que muita gente faz é: "Pô, como é que eu me torno mais criativo? Eu quero ser mais criativo, eu quero". Às vezes a pessoa se sente num bloqueio criativo e tal, e a pessoa fica naquela: "Poxa, não tem uma receita para isso?". E às vezes eu respondo brincando: "Poxa, se tiver uma receita, me passa", porque eu também tenho bloqueios criativos, assim, eu acho que é normal. Eu não diria nem que são bloqueios criativos, mas quando a gente está começando um trabalho, às vezes a gente não tem uma certa direção. Mas o que eu queria falar é que quando a gente fala em projeto de identidade visual, projeto de design em geral, a gente não pode ser tão criativo, né, a gente tem que direcionar bastante a nossa criatividade. Então o briefing, ele é um filtro, para que eu tenha uma direção a seguir, né, então eu sou criativo dentro de um contexto, e não criativo para poder criar tudo. Eu gosto de pensar que a criatividade, ela é a união da sua bagagem visual, da sua bagagem cultural, da tua experiência de vida, com a tua necessidade de criar. Então, quando eu vou criar um projeto de identidade visual, geralmente eu me inspiro naquilo que eu conheço, né, naquilo que eu vivo e na minha necessidade de pesquisa, né. Então, eu sempre vou pesquisar o que que aquele trabalho envolve, o que que eu conseguiria, tipo assim, que elementos visuais aquilo poderia me trazer, ou uma história, algo do tipo. Eu tenho um método, eu já fiz até um vídeo sobre isso no YouTube, que sempre me ajuda muito a sair um pouco dessa zona de bloqueio criativo, né. Eu até anotei aqui, são 5 elementos que eu geralmente considero na hora
Depois do briefing, claro, né? Eu faço o briefing é um filtro de informações, então ali eu direciono bastante. Depois do briefing, eu gosto de fazer com o cliente uma entrevista. Então, nessa conversa, eu anoto vários pontos que podem ser interessantes. E depois dessa conversa, eu geralmente faço um painel semântico, um mood board, né, com imagens que eu acho que tem a ver com o negócio do cliente. E nesse painel de imagens, eu gosto de colocar não só coisas que eu acredito que tenham a ver, porque assim, quando a gente termina de ler o briefing, a gente já vai criando muitas imagens na nossa cabeça. E depois que a gente tem conversa com o cliente também, assim, a gente começa a trabalhar antes da gente pegar no lápis e papel, por exemplo. A gente já começa a trabalhar ali. E aí, o que que eu geralmente eu faço, né? Eu pego essas imagens que eu acredito que tenham a ver, que tá só na minha cabeça, então eu tento procurar imagens. E aí tem que ser uma coisa bem solta mesmo. Pego imagens da internet, Google, Pinterest, Instagram, onde tiver fontes de imagem. O Behance também é uma ótima fonte. Então, imagens de tipografia, paleta de cores, formas, ambientes, ah, enfim, coisas que têm alguma relação com o projeto. E coisas que eu acredito que não tenham nada a ver com o projeto também, porque eu acho que a criatividade, como ela, dentro de um projeto de identidade visual, ela tem que ser limitada, eu coloco imagens que eu acredito que não tem nada a ver, só para que o cliente fale assim, poxa, isso aqui não tem nada a ver. E isso me ajuda eu a me direcionar, ajuda a direcionar o projeto. Então eu coloco coisas ali que eu acho que também podem não ter muito a ver. E eu peço para o cliente comentar, né? Poxa, o que que dessa imagem te agrada? Né? Pode ser uma cor, uma textura, formas, que você acredita que tem a ver com a tua marca. E ali a gente, né, tenta encontrar alguns caminhos, né? Alguma direção visual que o projeto vai tomar. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: às vezes o cliente tem uma ideia visualmente na cabeça dele, e a gente tem que tomar cuidado para o cliente não agir muito pelo gosto pessoal dele. Nem sempre o gosto pessoal dele é o ideal, né? Nem sempre o gosto pessoal dele é o mesmo do que o público dele. Então, às vezes, ele tem uma forma de pensar que não está condizente com o público dele. Então, a gente tem que filtrar bastante, conversar bastante com o cliente, se possível, entrar em contato com clientes do cliente, né? Fazer uma entrevista, alguma coisa desse tipo. Então, tendo essas imagens, né, direcionando o projeto de forma visual, eu consigo encontrar caminhos. Depois que eu encontrei esses caminhos, eu entrevistei o cliente, eu tenho um briefing ali na minha mão, eu entro com esses 5 elementos. Claro que esses 5 elementos não funcionam ao mesmo tempo, mas eles ajudam a pensar, eles ajudam a expandir ideias, né? Então, o primeiro elemento que eu já levo em consideração é o significado. Será que o significado do nome do cliente, eu consigo encontrar algum aspecto visual naquilo? Primeiro eu tentar ver se aquilo tem um significado, né, o nome. Então, o significado é o primeiro atributo, né, o primeiro elemento que eu analiso. O segundo elemento, nem sempre nessa ordem, tá? Tô falando em ordem aqui, mas nem sempre isso é uma verdade. A história do, da empresa do cliente, de como o cliente. Por que que ele abriu aquele negócio, né? Por que que ele tem aquela empresa? Como é que foi o início daquilo tudo? Muitas vezes, conversando com o cliente, a gente consegue ter uma ideia, a gente consegue ter acesso a uma história muito legal que ele tem, que pode servir de inspiração para o projeto. Ah, atributos, né? Como que essa marca é, né? Tipo, ela é mais leve, ela é mais pesada, ela é mais séria, ela é mais alegre. Então, tudo isso é muito importante para mim dentro do projeto. Eu tento também tentar encontrar um objeto dentro desse contexto, né? Que vai me servir de inspiração também. E símbolo, né?
Isso tudo pode colaborar bastante. Então, às vezes, um símbolo já pré-estabelecido na sociedade, como uma estrela, sei lá, lua, coração, coisas do tipo, podem ajudar. Então, utilizo esses 5 atributos aí, né? Basicamente isso. Eu acho que eu posso comentar um pouquinho de cada um deles e de como eu utilizei cada um deles em projetos. Hã, por exemplo, o significado de nomes, né? Como que eu utilizei isso já? Eu tive uma cliente, o sobrenome dela era Dolci, e o significado do nome é doce, né? Em italiano, se eu não me engano. Eu falei assim, poxa, doce é um ponto de partida. E aí eu criei todo um conceito e tal, a partir dessa palavra doce, né? O que que doce eu poderia ligar com o universo, era uma empresa de semijoia, universo da beleza, e aí criar um símbolo que pudesse fazer sentido dentro do negócio do cliente. História, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de utilizar dentro do conceito. Então, por exemplo, eu criei um projeto uma vez. Eu estava conversando com a cliente, né, perguntando a história do negócio dela, e ela falou que ela se inspirou na avó dela. O próprio nome do negócio dela, que se chamava Quitéria, é o nome da avó dela. E eu falei assim, poxa, vou tentar encontrar tipografias e elementos, né, da época da avó dela. Então, que trouxesse um pouco dessa atmosfera. Teve um outro cliente também, a última cliente, por coincidência, o nome da empresa dela também é o nome da avó dela. E a gente vai pesquisar sobre datas, que tipografias fazia parte daquela, assim, daquele momento em que a avó dela, da época da avó dela, né? Enfim, tipografias. E aí entra toda uma questão de pesquisa. Então, assim, às vezes as pessoas sentam, né, os designers geralmente sentam e ficam esperando a criatividade vir. Pô, deixa eu pensar aqui, deixa vir uma ideia, e ficam ali esperando. E eu sou a pessoa que acredita que a criatividade, ela existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Então, ela precisa te encontrar pesquisando e ela precisa te encontrar é, ligando coisas uma na outra. Eu gosto muito dessa palavra combinatividade, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? A criatividade ela vem muito de combinar elementos. E o design também é muito disso, né? Combinação de elementos. Então eu gosto muito dessa ideia e isso me ajuda a pensar e ter ideias, enfim, que sejam mais criativas. Lógico que tudo dentro de um contexto de marca ali do cliente, né? Temos perguntas aí já? Não, mas se eu quiser pergunta, eu já tenho uma para te fazer. Pode fazer, pode fazer. Fala para nós, Marcelo, assim, define mesmo aí, porque a gente tem alunos aqui, tanto do segundo período, que está no primeiro ano de faculdade, quanto do último, e já tem os velhos de guerra aí que já se formaram e estão aqui para atualização. Uhum. Diferencie para eles aí, né? O que, que é simplesmente criar um logotipo e de fazer uma identidade visual. Eu acho que é muito importante eles entenderem que hoje a gente tem aí um Canva da vida, enfim, um monte de opções que os clientes acabam precisando de uma justificativa nossa, de uma defesa mesmo, para eles entenderem qual é o trabalho que nós, designers, fazemos na construção de uma identidade visual. Poxa, que legal. Eu não sei se eu tenho um material sobre isso, não sei se eu poderia apresentar aqui para vocês. Inclusive, eu apresentei ele esses dias em uma aula. É, é possível fazer isso? Se não for, não tem problema, mas se for, eu queria compartilhar minha tela aqui, que eu acho que eu tenho, com imagens, eu consigo mostrar para vocês melhor essa diferença. Deixa eu só verificar aqui um segundo. Tá bom. Você está a câmera, o computador que você está ligado não é esse que você está acessando, não, é, Marcelo? Sim, é o mesmo. É o mesmo? Uhum. Então, você vai fazer o seguinte: próximo ali onde tem o microfone,
e tudo mais, você vai clicar ali em apresentar agora. Sim, beleza. Vamos lá. Que aí vai liberar aqui e nós vamos conseguir Uhum. acompanhar. Na hora que vocês estiverem vendo a minha tela aí, vocês me avisam. Ok, deu certinho já. Deu certinho, né? Isso. Tá, então tá aqui, né? Qual que é a diferença entre logo e identidade visual? Então eu falo que o logo é um único elemento gráfico que representa uma empresa, serviço, evento ou pessoa. Identidade visual é um amplo universo visual, onde um conjunto de elementos gráficos é responsável por criar identificação para uma empresa, serviço, evento ou pessoa. Então, para ficar mais fácil, e eu conheço muito o público com quem eu estou falando, né? Geralmente são pessoas jovens. Eu fiz algumas analogias aqui que eu acho que funciona bem para a gente entender, né? Fala que o logo é tipo o Capitão América, né? Ele tem sua importância, ele é importante, mas ele é só um, né? Ele é só um elemento ali. E a identidade visual são vários elementos trabalhando juntos para um objetivo, que é identificar uma marca, né? Identificar uma empresa. Eu sempre falo que marcas são como pessoas, né? E como a gente reconhece pessoas? Provavelmente vocês vão dizer que é pelo rosto, né? Poxa, você vê alguém de longe, assim, você espera até reconhecer a face da pessoa, então você olha pelo rosto para você saber identificar quem é. Mas, por exemplo, nessa imagem aqui que eu não estou mostrando o rosto, vocês conseguem identificar, provavelmente vocês vão conseguir identificar, né, quem é essa pessoa. Se quiserem comentar aí também, eu não estou vendo os comentários, mas essa aqui também, né, é fácil. Então, como que vocês conseguem reconhecer essas figuras aqui? Porque é um conjunto de elementos que faz a gente reconhecer uma pessoa. Então, quando eu mesmo não enxergo muito bem, e quando eu vejo uma pessoa vindo de longe, assim, eu enxergo bem agora porque eu uso óculos, né? Mas teve uma época da minha vida que eu não sabia que eu precisava de óculos, e aí eu reconheci as pessoas pelo jeito de andar, assim, pela roupa, e depois, por último, eu ver o rosto. Então, muitas vezes a gente identifica empresas é, por aspectos que vão além do logo, né? Por elementos visuais que vão além do logo. E até que uma coisa interessante, né? Que teve um psicólogo que é um pesquisador que ele estima que só 1% da população mundial seja extraordinariamente boa em guardar rostos, né? Ele chama essas pessoas de super reconhecedores. Então, o rosto às vezes nem é a coisa que faz a gente reconhecer uma pessoa. E da mesma forma, uma marca pode e deve ser reconhecida por elementos que vão além do logotipo. Então, por exemplo, aqui, né? Nessa imagem aqui, uh, não tem o logo, né? Mas eu nem contextualizei, mas provavelmente a maioria de vocês que conhecem a marca vai saber de quem é, né? Essa peça publicitária aí. Essa outra aqui também, né? Que é a mesma do slide passado. Essa aqui é um pouco mais difícil, mas eu acho que daria para. Então, a identidade visual é um sistema de elementos visuais que funcionam em conjuntos. E por isso eles conseguem causar uma identificação que vai além do logotipo. Enfim, aqui tem alguns dados, não sei se vocês gostariam de saber sobre identidade visual, né? Por que que ela é tão hoje. é, Eu vou mostrar, eu vou pular lá para frente, tá? Eu quero mostrar uma coisa bem curiosa aqui para vocês, que você falou sobre o Canvas aí, né? Trabalhar com logo, né? Realmente, quando a gente fala, poxa, eu faço logo, né? Já é uma palavra desvalorizada hoje, né? Ninguém vê mais valor em logo, nenhuma empresa quer logo. Por quê? Justamente porque existem ferramentas de automatização e ferramentas para você criar logo de graça. Há 2 anos atrás, e aqui eu fiz até uma pesquisa no Google, há 2 anos atrás, você entrava no Google e pesquisava logotipo, você via assim, tipo, logotipo R$ 50. E hoje em dia é grátis, né? Ou seja, nem R$ 30 você acha mais 30, R$ 50. E eu entendo, né? Tem muita gente que
me interpreta mal quando eu falo que eu não faço logo mais. Eu acho que o logo já foi importante no passado. A gente conheceu vários designers de logos e tal, que entregava só o logo e tudo bem. Mas hoje em dia você precisa entregar um projeto, né? Com logo, com tipografia, com sistema de cor e tal. Isso é muito mais valorizado. Então, só a gente comparando aqui logo, pesquisa de logo e identidade visual no Google. Então, eu pesquisei identidade visual também. Ainda bem não apareceu Cristo Identidade Visual de graça, não apareceu. E eu só fiquei preocupado que apareceu esse link, né? Identidade visual passo a passo para criar a sua em 2020. Falei, pô, que curioso, será que o cara vai fazer uma matéria ali e nesse post de blog ele vai ensinar uma pessoa a criar uma identidade visual? Tomei um susto, cliquei para ver. E aí fiquei feliz até, porque eu achei esses dois parágrafos aqui, né? Que ele diz o seguinte: a construção de uma identidade visual não é um trabalho para amadores. Um profissional qualificado é capaz de transformar as suas ideias em um produto final de qualidade, além de ter um olhar diferenciado que pode fazer considerações que você sequer imaginou. Um designer qualificado gera um custo considerável dentro desse procedimento, mas é um investimento absolutamente insubstituível. Então, assim, pela minha experiência de mais de 10 anos, e eu era o cara que só criava o logo, entregava um logo para o cliente, eu percebi uma coisa. O logo, eu entregava esse elemento para o cliente, e aí ele pegava esse logo e ficava meio que sem saber o que fazer, né? E aí ele levava esse logo numa gráfica e pedia para fazer um cartão de visita, por exemplo, o cara ia lá, utilizava uma tipografia e cores que ele achava que ele bem entendesse. E depois ele precisava de um outro material, ele levava ou em outra gráfica, ou na mesma gráfica mesmo, mas aí era outro designer que pegava aquilo e o material era totalmente diferente. E eu trabalhando nessas agências pequenas de interior, a gente já criei vários desses logotipos assim, que entregava só o logo para o cliente, e eu via a comunicação do cliente toda bagunçada. No cardápio era uma fonte, no cartão de visitas era outro, não tinha regras, não tinha uma especificação, né? E aí o cliente ficava meio perdido, né? Não tinha uma. Ele não ficava. Não era instruído, né? Com as informações que ele tinha que seguir ali e tal. E aí ele acabava ficando meio perdido, né? Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Onde eu falo, né, que o cliente está cada vez mais tomando consciência do valor de projeto de identidade visual. Então, antigamente, alguns anos atrás, você via logo sendo oferecida por R$ 30, hoje em dia você vê sendo oferecida de graça, mas o cliente, geralmente, e quem produz conteúdo também para esses clientes, para empreendedores, ainda tem muita consciência do projeto de identidade visual, né, da importância que ele tem. Enfim, aqui eu faço algumas considerações da apresentação, mas deixa eu voltar aqui na nossa. Então, basicamente, essa é a diferença, né? O logo é um elemento isolado, que é só um elemento e acaba por aí. Mas hoje as empresas elas estão querendo um projeto mais completo, que realmente vá solucionar os problemas de forma mais ampla. E isso faz todo sentido hoje em dia, né? E porque eu sempre falo para o meu cliente, né, que vem querendo um logo, tá? Eu falo, poxa, mas primeiro que é muito raro hoje um cliente chegar até mim querendo só o logo, né? Geralmente ele já sabe o que é um projeto de identidade visual. Ah, mas o que eu falo é sempre o seguinte, poxa, eu falo que se você pode até querer contratar alguém para fazer um logotipo para você e essa pessoa vai cobrar mais barato. Mas o que você vai gastar depois fazendo reprojetos ou gastando tempo pensando em cada material que você vai produzir, não compensa. Então hoje o cliente chega e fala, poxa, quanto que é um logo? Fala, cara, é o mesmo preço da identidade visual. Se quiser eu te entrego só o logo, mas o preço é o mesmo, né? Porque eu já nem quero pegar também esse tipo de cliente. Mas basicamente é isso. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta aí, mas Foi ótimo. É, aproveitando aí esse bate-papo nosso, eu vou trazer uma pergunta aqui da Maria Luísa. Gostaria de saber um pouco do lado técnico sobre a proporção áurea, se ela é fundamental para criar uma marca, quando usar ou não. quando usar ou não, né? Proporções, grids, é uma parte mais técnica de um projeto de identidade visual. Eu falo que é o fim, né?
Eu até ia mostrar no slide ali, no meu último slide, ele fala justamente sobre isso. É, é legal, sim, usar proporções, é legal você ter técnica, ter conhecimento, mas eu acredito que antes disso tem tanta coisa que você precisa aprender para você entrar no mercado de identidade visual. Primeira coisa é que você tem que saber o que que é marca. Muita gente acha que marca é o logo, ou marca é a identidade visual. E não, marca é uma coisa muito mais ampla do que isso. Então você tem que entender o que é marca, você não precisa ser um especialista, um estrategista em marca, mas você tem que saber o que é marca, o que ela representa. Então, estudar sobre marca. O segundo ponto é estudar sobre os fundamentos do design, né? A base do design, tipografia, composição, né? Entra aí semiótica, gestalt, enfim, você ter uma base sólida de design, consumir muito design, olhar muito trabalho de profissionais que, enfim, que já têm uma boa experiência no mercado. Depois você tem que saber identificar problemas e propor soluções. Então você tem que ter esse feeling de. Isso só vem com experiência, né? E por você estar estudando e estar em contato com clientes. E aí, depois disso, quando você coleta essas informações, e aí você vai começar esse processo de briefing, processo de análise do cliente, análise de semelhantes, concorrentes, aspectos gerais da marca, fazer comparativos, é, enfim, tentar identificar oportunidades ali dentro para você criar uma identidade visual diferente dos concorrentes. E aí só depois, quando você vai executar, depois que você fez os rascunhos, que você vai pensar na proporção. Então, olha quanto eu caminhei até aqui, né? Antes de pensar nessa parte mais técnica. Então, é totalmente possível você criar trabalhos fantásticos sem uso da proporção. Se você for parar para analisar e entrar nos sites das grandes agências do Brasil, nos grandes estúdios de design do Brasil, aí eu falo Tati, o Ana Couto, o Greco, os estúdios que eu gosto, né? É muito raro você ver eles mostrando um projeto que foi criado dentro de proporções, proporção áurea, enfim. Porque a estratégia da marca, a estratégia do conceito, né? Por que foi utilizado daquela forma, por que se utilizou aquelas cores, aqueles elementos, por que ele trabalha daquela forma, é muito mais importante para o cliente, né? É o que vai trazer realmente resultado para ele. E é super legal você saber como que funciona essas proporções, saber utilizar elas, mas dentro de um aspecto geral, ela é só uma pequena parte que é legal você saber, mas que não vai definir. Você não precisa saber utilizar, né? Enfim, essa é a minha visão sobre isso. Legal. Agora, o João Paulo, Marcelo, ele quer saber aqui como guiar o processo criativo de uma marca quando o cliente não tem referências bem definidas do que ele quer. Uhum. A maioria não tem. Essa que é a verdade, né? Eu acho que uma parte é o papel do designer, tentar mostrar isso para ele. No processo de briefing, o cliente acaba descobrindo muita coisa sobre a própria marca dele. É um feedback muito interessante que eu tenho sobre os meus clientes, que eles falam assim, poxa, Marcelo, esse briefing me fez pensar em vários aspectos de mim como marca, da minha empresa como marca, que eu não tinha pensado antes. E aí ele começa a ter uma clareza muito maior do negócio dele. E eu acho que quando o cliente conhece bem o público dele, ele consegue identificar elementos que podem sim fazer sentido ali dentro do contexto. Meu conselho, assim, o ideal, o mundo ideal mesmo, era o seguinte: era o cliente ter um trabalho de branding antes de procurar um designer. Então, ter um trabalho de estratégia de marca. Falou assim: a tua marca é isso, 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 teu público é esse, é assim que você age, é assim que você fala, é isso que você é. E aí, com todo esse relatório em mãos, ele vai, chega para o designer e fala assim: ó, tá aqui, esse é um relatório da minha marca, né, uma análise, uma estratégia, e agora eu quero que você desenvolva uma identidade visual a partir disso. Mas, infelizmente, o mundo não é o ideal, né? Às vezes o cliente chega, a maioria me procuram sem um trabalho de branding. Então eu tento meio que fazer um mini branding, sabe? Uma coisa ali que me ajude a identificar. É uma descoberta minha e do cliente, né? A tentar identificar esses elementos, né? Ah, como é que tua marca é, como é que ela quer se comunicar. E às vezes é tão
subjetivo, assim, que o cliente, o que, que ele fala? Ele fala, poxa, como é que tua empresa é? Não, sei o quê. Não, minha empresa é séria. Mas ele não quer dizer séria que a empresa dele tem atributos visuais que vão transmitir seriedade. Porque, por exemplo, uma empresa que vende brinquedos infantis pode ser séria, ou seja, você vai lá, você vai comprar, eles vão entregar, eles vão ser sérios no posicionamento. Mas não quer dizer que ela é séria nos aspectos visuais. Eu separo, né? Como que a tua empresa é como marca e como tua empresa é relacionada a aspectos visuais. Então, tento separar bem isso, porque senão a gente fica, minha empresa é confiável, minha empresa é séria, minha empresa é segura. Aí toda empresa é, né? Minha empresa tem qualidade, minha empresa tem um bom atendimento. Tentar sair um pouco disso, né? Tentar jogar o cliente para um lado mais desconfortável, para ele começar, forçar ele a pensar mais sobre a própria marca dele. Então, é um trabalho em conjunto, né? É uma cocriação que você vai só com experiência e estudando e entrevistando o cliente que você consegue ter essa percepção. Legal. Agora, Marcelo, a Ana que é sua fãzaça aqui, já te elogiou pra Oh, que caramba aqui no legal. chat. Bom, Pô, a que Ana está massa. dizendo o seguinte, Marcelo, em agências de propaganda, os criativos, na maioria das vezes, recebem projetos para ontem e não possuem tempo, né, ou às vezes acesso às informações sobre o cliente. O que leva o designer a fazer um trabalho raso, até mesmo pegar itens prontos de bancos. Como poderíamos tentar mudar esse aspecto enraizado em algumas agências tradicionais, que são a maioria aqui na nossa região? Tá. Eu não diria que essas são agências. É uma agência tradicional do ponto de vista popular, mas eu acho que isso não representa as grandes agências que a gente tem no Brasil, né? As melhores agências. Porque você vê as grandes agências de marca aí, os projetos são criados em 6 meses, um ano, é um período longo, né? Quando a gente vê eles postando os projetos nos sites e anunciando os resultados, eles falam, eles abrem, né, muito isso. Isso é muito interessante ver que há diversos tipos de clientes e diversas empresas para atender. Então, assim, tem um cliente que quer um trabalho para ontem? Tem, nunca vai deixar de existir. E tem agência que vai atender esse cliente. Eu já fui o designer que atendia esse tipo de cliente. É, e eu aprendi muito, principalmente do que não fazer e do que eu não queria para minha vida. Ah, então, assim, eu não acho que isso seja coisa, algo errado, digamos assim, porque se tem público que quer e tem gente querendo atender esse mercado, beleza. Agora, se você não está satisfeito com esse tipo de abordagem, com esse tipo de trabalho, tenta ir trabalhando para você entrar numa agência que segue esses passos de forma bem definida, ou eu mesmo saí, né, da agência que eu trabalhava porque eu achava que aquilo não fazia nenhum sentido para mim. Então eu saí e montei meu próprio negócio para trabalhar da forma como eu achava que seria o ideal, né? E conseguir o perfil de cliente que eu quero, que aceita esse tipo de processo. Porque senão eu ia me estressar demais, assim. Eu entendo que esse tipo de coisa ocorra, é comum, e eu tento produzir conteúdo para tentar minimizar essas situações. É claro que o conteúdo não vai ter impacto em todas as esferas, em todas as camadas do design que existem no Brasil, mas eu tento levar essa consciência para as pessoas que projeto de identidade visual, se você quiser criar um projeto de qualidade, que você sinta orgulho daquele projeto, que não seja aquela coisa feita né, em um dia, assim, uma coisa muito rápida, você vai ter que procurar se posicionar para alcançar esses tipos de clientes que respeitam o prazo do designer, né? Marcelo, agora nós temos o Vinícius que também trabalha com designer. Ele diz para nós o seguinte: boa noite, Kimura. Como você Boa noite. faz para traduzir o valor do seu trabalho na hora de apresentar um orçamento para o cliente? No caso, mostrar para ele a relevância de cada contexto que você terá que desenvolver de acordo com o briefing, Uhum. etc. Show de bola. Eu estava preparando a proposta hoje, eu vou até abri-la aqui para eu relembrar, que eu tenho alguns passos que eu sigo, tá? É, deixa eu só ver onde é que tá aqui. Eu tenho uma ordem, né, que eu sigo ali e tal.
Então eu passar aqui porque essa aí proposta ela tem estratégia de marca também. Eu estou trabalhando com outros profissionais, então a primeira coisa, eu falo, na minha proposta tem uma breve descrição do que é identidade visual. Então eu mostro qual que é a vantagem que você vai ter para o negócio dele e tudo mais. Não é nada muito complexo, geralmente o cliente já me procura querendo uma identidade visual, então na proposta eu falo sobre isso e falo um pouco sobre o meu processo, como que eu crio, tá? Falo tudo que vai ser entregue, então os materiais que ele me solicitou, né? Junto com o manual, essas coisas assim. Aí eu falo de detalhes do projeto, né? O logo, por exemplo, que eu vou entregar símbolo barra logotipo, assinatura visual, variações, um selo, um emblema, a TMPT do caso, né? Versões em preto e branco. Aí em cores, eu vou entregar, eu vou fazer a definição, né? Da paleta cromática, harmonia, combinações, especificações técnicas das cores. A tipografia vai ser uma escolha tipográfica, adequada com o tom de voz da marca, definição de hierarquia tipográfica. Aí gráficos de apoio, né? Criação de elementos de apoio ali e tal. O pacote da marca, né? Os entregáveis. Aí logo, as variações em CMYK, RGB, Pantone, os formatos, a versão para ele registrar no INPI. A representação vai junto depois também, os desdobramentos da marca. O projeto técnico, que são os arquivos que eu fecho. Exemplos de aplicações, né? Eu coloco no projeto eu faço alguns mockups ali para mostrar como é que a marca vai ficar. Aí tem prazo, cronograma, o que vai ser entregue, né, no decorrer do projeto. E esse tipo de orçamento, ele faz bastante diferença, assim, na hora de decisão do cliente, porque às vezes o cliente está cotando o preço, não só com você, mas com mais dois outros designers, e, e aí a maioria, assim, muitos designers colocam lá numa lâmina só, né? Identidade visual, isso, baixo total. Não fala o que ele vai entregar. Eu sempre comparo, né, o meu site mesmo tem muita coisa lá, porque assim, o que vende o valor do meu trabalho, no meu caso, primeira coisa é o meu site. Geralmente o cliente passa pelo meu site antes de entrar em contato comigo. Então, no meu site tem informações de como eu posso ajudar ele, né? O que é identidade visual, tem um FAQ de perguntas e respostas, que me economiza um tempão respondendo dúvida de cliente. Então, nisso eu já vou filtrando, né? No meu site já é meio que um filtro. E ali o cliente já chega meio pronto para mim, já esperando. Inclusive, já tem muitas vezes que o cliente recebe orçamento e acha super barato, assim. Acho que porque ele vê tanto valor naquilo que ele está vendo, que ele acha que o valor vai ser lá em cima, assim, que às vezes ele nem vai conseguir pagar. E na proposta reforça esses valores. Então é muito importante que a gente coloque ali, valorize a nossa proposta. Eu falo que eu sempre comparo o orçamento e o nosso site com aquelas apresentações da Apple. Não sei se vocês já assistiram o Keynote da Apple, mas eles entram, falam todas as qualidades do produto, mostram a câmera, o potencial, o processador, a memória, e só no final eles falam o preço. Porque daí você já atravessou uma jornada, você já está querendo aquele produto antes deles falarem o preço, né, antes deles te vender. Ah, isso é um método infalível? Não é. Claro que não. Tem cliente que vai achar caro. Mas eu acho que isso é uma forma de valorizar, né? Você, ali na tua proposta, você colocar tudo que você faz, por que que você faz, qual que é a intenção de um projeto de identidade visual. Eu acho que é bem interessante. E a dica extra que eu dou aqui quando vocês forem fazer proposta, não utilizem imagens, fotografias, não utilizem fundo, sempre fundo branco e tal, porque geralmente às vezes quem pede o orçamento nem sempre é o dono da empresa, é o gerente de marketing, sei lá, alguém lá que não seja, e ele vai imprimir essa proposta e vai. Então você manda uma proposta cheia de coisa, pesada, às vezes ele não consegue nem abrir lá, o cara não consegue nem imprimir aquilo lá para mostrar para a diretoria, alguma coisa assim. Então eu tenho essa preocupação também na minha proposta, né? De
de ser uma proposta que não vai causar nenhum problema lá dentro, seja de impressão, seja um problema de comunicação, e é bem simples também. Uma linguagem, não é uma linguagem técnica, é uma linguagem bem clara, bem objetiva, não tem termos que eles não vão conhecer, entendeu? Eu não tento passar, não tento ficar fazendo firula, enchendo a linguiça ali, não. É bem uma comunicação bem clara mesmo, acho que isso faz toda a diferença. Marcelo, e agora eu vou te perguntar uma coisa assim, fazendo uma jogatina aí em cima do que você acabou de nos falar. A importância de ter um bom portfólio, né? Fala para nós aí, você disse aí a respeito do seu site, que isso aí já é algo muito positivo, que você já percebe, e a gente vê, né, o Behance, enfim, existem vários caminhos hoje para criar-se um portfólio. Que dica que você dá para essa moçada aí que está a ponto de fazer um portfólio, mas está um pouco insegura aí também e tudo mais? Tá. Eu falo que o portfólio ele é a garantia que você vai entregar um trabalho para o cliente. Ele significa muito, tá? É o teu argumento, é o que você tem, é o produto que você tem para entregar. Não ter um portfólio, é a mesma coisa que você chegar numa loja, sei lá, numa alfaiate, e, e ele não tem nenhuma peça para te mostrar, ele não tem nada do que ele fez, simplesmente não tem nada lá, você vai ter que confiar na palavra dele. E quando você tem que, quando assim, o risco, né, eu falo que o valor está muito envolvido com o risco. Quando o risco está na mão do cliente, ou seja, ele está arriscando a marca dele, te contratando, sabendo que você não tem portfólio, sabendo que você não tem como mostrar o que você sabe fazer, o poder de negociação está todo na mão dele. Quando você tem portfólio, você mostra o que você sabe fazer, você fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho experiência. Aí o poder de negociação vem para você, né? Você consegue se impor melhor. Então é muito normal que no começo, quando você não tem portfólio, você vai ter que começar ali cobrando um valor que muitas vezes é muito abaixo do que você gostaria. E não tem problema nenhum nisso. O problema é você cobrar um valor baixo, entregar um trabalho de qualidade igualmente baixa. Mesmo que você cobre baixo, um valor baixo nos seus primeiros projetos, você tem que sempre tentar entregar o melhor que você pode. Não desanimar, o cara tá pagando um pouquinho, eu vou entregar um projeto ruim. Porque esses projetos, eles são um ativo, né, da tua empresa, da tua marca. Então, eu prezo muito pelo portfólio porque é o que mais me traz clientes. O cliente olha aquilo lá e fala assim, poxa, e muitas vezes é muito comum os clientes me mandarem e-mail assim para mim. Marcelo, eu quero um trabalho tipo esse, né? Tipo aquele que você fez. Ah, eu gostei muito daquele trabalho, eu quero um trabalho. Não igual, obviamente, que eu não vou fazer igual, mas com aquela essência, entendeu? Então, o portfólio manda muito. Inclusive, quando eu comecei a atender clientes, eu comecei com um projeto por uma amiga de um amigo meu, não, a esposa de um amigo meu, e esse projeto era super delicado, super feminino, e outras mulheres começaram a me procurar. Eu acabei entrando numa bolha, assim, sabe? Que depois de um tempo eu acabei saindo e tal, mas entrei nessa bolha e fiquei desenvolvendo, porque olha a importância do projeto. As pessoas veem aquele projeto, elas veem que você tem aquela essência e querem fechar um projeto parecido com aquele. E falando sobre site Behance, a diferença entre o site e Behance é basicamente a seguinte. O Behance, ele é uma plataforma, uma rede social para designers que vão te conectar com outras pessoas da área que vão te contratar. É muito difícil um cliente final, tipo assim, o dono da empresa, alguém assim, entrar no Behance. Na maioria das vezes o cliente final não conhece o Behance. Mas o Behance é legal porque te dá relevância dentro da plataforma, você tem contato com pessoas que você nunca teria, às vezes um diretor de arte que trabalha numa grande agência, às vezes um profissional de marketing, um publicitário que está procurando um designer. Então é uma vitrine muito legal, direcionada. Ah, cliente final pode ser que entre no Behance. Eu não acho interessante, tipo assim, um cliente entrou em contato com você, e você passa o teu Behance para ele. É muito melhor você ter um site. E aí eu vou falar das vantagens do site agora. O site é um terreno teu. Você manda naquilo, você
configura o teu site, escreve no teu site da forma como você quiser, sem intermediário. Então, ali no teu site, você coloca o teu trabalho da forma como você quiser. E não tem ruídos. Uma vez eu vi um amigo meu que falou para mim, pô, Marcelo, eu só tinha o portfólio no Behance, mandei o meu portfólio para o cliente, aí passou uns 5 minutos, ele me mandou um link de um projeto que não era meu, falou assim, cara, eu quero um projeto nesse estilo aqui, ó, gostei desse. O projeto não era meu, ele achou que era meu, porque ele achou que tudo que estava ali no Behance era o que tinha produzido. Porque o Behance te dá sugestões, se você for na home do Behance vai aparecer outro tipo de trabalho, que a gente fica perdido ali, ele não sabe mexer naquela plataforma. E então o site entra nessa questão, né? Um terreno teu ali que você pode mudar a forma que você quer, você pode utilizar ferramentas de marketing como estratégias de marketing como SEO, Google AdWords, né? Você tem mais liberdade para trabalhar com essas ferramentas. E assim, uma coisa não exclui a outra, tá? Mas tem gente que me pergunta, Marcelo, o que que eu invisto? Site ou Behance? Pô, você pode fazer os dois, faz os dois. E cada plataforma dessa que você divulga teu trabalho é como se fosse uma estrada até você. Então, se você aumenta o caminho que um possível cliente tem de te encontrar, melhor. Isso é um segredo esse é um dos segredos da prospecção. Você ter site, você está na Behance, você está no Instagram, você está no Facebook, você está no LinkedIn, você está no Medium, você tem um blog, entendeu? Quanto mais canais você tiver, mais fácil vai ser do cliente te encontrar, né? Eu sei que é muito difícil cuidar de todas essas plataformas, mas você pode focar em uma e deixar outras, né, mais secundárias ali, mas acho que é muito importante você ter, e você pode perceber que os grandes estúdios, grandes agências do Brasil, têm as duas coisas, tem tanto a Behance quanto o site. Bacana. Agora temos a Bruna. A Bruna é da aluna do quarto período e ela está aqui perguntando para nós o seguinte: o que você faz quando o cliente diz que conhece, tem conhecimento em publicidade, mas não possui redes sociais, não gosta de arriscar em novidade que o mercado está trazendo? O que você faz para tentar convencer esse cliente a evoluir, né? Olha, eu nunca peguei nenhum cliente assim, ainda bem. Meus clientes, eles geralmente me encontram assim na internet ou por indicação, então eles já vêm com uma cabeça muito mais aberta. É, Eu acho que depende do nível da cabeça fechada do cliente. Ó, eu geralmente, o que que eu faço? Antes de fechar com o cliente, fechar o contrato, enfim, eu faço um pré-briefing, um procedimento que chama um pré-briefing. Ali eu pergunto nome, região, negócio do cliente, o que que ele vai precisar, quantos funcionários ele tem, qual o porte da empresa dele, qual a rede social desse cliente, por que que ele está me procurando para fazer aquele projeto, por que que ele acha que design é importante para a empresa dele. Quando é um cliente que ele não está dando a mínima importância para aquilo, ele só está fazendo porque, sei lá, alguém falou que era legal, ou ele responde, você consegue perceber nas respostas, vai muito pelo feeling, assim. Você olha aquele questionário assim que ele respondeu, você fala, putz, não pego esse cliente, cara, não pego. É, e, e às vezes o cliente que ele quer, você sente nesse pré-briefing. Então eu uso o pré-briefing para filtrar. Eu acabo nem pegando esses clientes. Hoje em dia, eu não uso nem pré-briefing mais, tá? Isso eu usava lá no começo. Hoje em dia, é tão louco, porque eu coloco no meu site, tá assim, agenda fechada. Eu não deixo agenda aberta, eu não deixo uma forma do cliente entrar em contato comigo. Só que o cliente muitas vezes vê meu e-mail e eles me mandam um e-mail para hoje mesmo, amanhã mesmo eu vou mandar uma proposta. A pessoa me mandou um e-mail querendo fechar um trabalho comigo, pediu orçamento, obviamente que ela está cotando com outros designers, é, e eu não preciso ter esse trabalho com o cliente. Hoje em dia eu não preciso mais ter, né? De convencer ele, olha e tal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Inclusive, essa cliente já veio até com um pré-briefing pronto já, né? Então, assim, com o passar do tempo, você vai cada vez filtrando mais o cliente. Mas no início, você vai ter que. Na verdade, assim, no início, nem todo mundo quer ouvir isso, mas no início você vai pegar esse tipo de cliente. Você não vai ter como evitar. E conforme você vai adquirindo experiência, você vai até adquirindo um feeling para você evitar esse tipo de cliente, tá? Então, eu acho que hoje esse tipo de cliente não faz parte mais do público que eu quero atender.
E eu tento ao máximo evitar, não faço procedimentos para evitar que ele chegue até mim, assim, para ele nem tem um primeiro contato comigo, assim. Às vezes nem respondo. Agora, a Giovana Vitória está perguntando o seguinte: como funciona o seu processo de brainstorm? E tem algo que você faz em algum momento de bloqueio criativo? É o que eu falei lá no começo, né? Criatividade ela tem que te encontrar trabalhando. Você não vai ter ideias do nada, não vai vir ideia do nada assim para você. É, eu geralmente eu faço todos esses procedimentos iniciais, né? Faço um briefing que tem que ser bem feito, faço uma reunião com o cliente. Então, assim, a etapa, basicamente, assim, a grosso modo, eu faço o briefing com o cliente e ali eu já consigo, no briefing que o cliente me entrega, eu já consigo ter várias ideias, né? Porque eu estou direcionando a parte criativa ali. Aí eu pego, né? Geralmente eu imprimo esse formulário, com ele em mãos eu faço essa entrevista com o cliente, uma call, geralmente. Vou perguntando. E algum ponto que passou ali, de repente, alguma pergunta que ele não soube responder, eu tento extrair nessa reunião, que é uma coisa mais pessoal. Se ele não consegue me passar todas as informações, eu falo, tem alguém na tua empresa que poderia responder essa pergunta, né? Então eu tento negociar ali com ele para tentar tirar o máximo de informações que eu puder. E depois eu vou para um processo de ideias que envolve sentar a bunda na cadeira, pegar um papel, o briefing do lado, considerações e tentar encontrar meio termos. E é muita pesquisa, né? Eu pesquiso muito na internet, pesquiso em livros, pesquiso em próprios projetos de designers, de outros designers. É, então eu vou eliminando ideias, faço aquela etapa de 5 atributos, geralmente eu consigo encontrar muita coisa, faço um mapa mental é uma coisa muito útil, um mapa mental é uma coisa que você consegue fazer no lápis, né? Eu tenho esses caderninhos aqui, ó, que eles são folhas, tem folhas limpas e folhas quadriculadas, né? Pontilhadas, né? É que esses aqui estão limpos, eles estão limpos ainda, mas eu tinha uns aqui que estavam todos rabiscados. Aí lápis, né? Eu uso bastante lápis, papel e vou rabiscando. E cara, a hora que eu sento para rabiscar, eu sei o que eu vou desenhar. Por exemplo, eu estou fazendo redesign de uma marca que o símbolo já é uma borboleta. Então eu pensei o seguinte, olha só, eu vou tentar seguir esse padrão da borboleta. Mas borboleta é um desenho tão comum e tanta marca já utiliza borboleta que se eu for desenhar uma borboleta, tem que ser uma borboleta diferente. Uma borboleta que não seja parecida com essas outras borboletas que existem aí. E eu vou tentando rabiscar. Só que num primeiro momento, eu não sei, eu não consigo imaginar um ícone, um símbolo de uma borboleta diferente. Então o que que eu faço? Eu vou e desenho uma borboleta da forma que eu sei, uma borboleta comum, como qualquer pessoa desenharia. Aí desse desenho da borboleta, eu vou tentando abstrair coisas. Pô, será que eu deixo só a asa, tiro o corpinho? Será que eu faço a asa reta ao invés de fazer arredondada? Então, eu vou fazendo variações de acordo com o briefing também, né? Para não transmitir uma sensação que a cliente não quer. Por exemplo, a borboleta não pode ser delicada. Então, eu sabia que a borboleta não podia ter um aspecto infantil, né? Delicado e tal. Então, eu já sei disso. E aí eu vou filtrando, né? Lapidando essas ideias. E aí eu vou tentando trazer mais coisas, por exemplo, a empresa que vende joia. Que joia pode me dizer? O que pode me lembrar? Talvez diamante. Diamante me lembra o quê? Losango. Então como que eu posso encaixar esse losango dentro de um desenho de borboleta? E aí eu vou tentando fazer associações, juntando ideias, combinando, para criar o desenho. Se de repente no processo eu vi que borboleta não vai funcionar, parto para outra ideia. Depois volto para borboleta. Eu nunca decido no primeiro dia, assim. Eu faço, rabisco, às vezes sai uma ideia legal. Aí eu deixo a ideia aqui. Às vezes muitas ideias eu faço, eu não vejo potencial nenhum nessas ideias. No outro dia que eu venho, eu já tô com a cabeça limpa, digamos assim, já fui para casa, já descansei. Aí eu volto e consigo olhar com outro olhar para esses rabiscos que eu fiz, ou algum rascunho que eu fiz no próprio software. E aí eu vou tendo ideias de como melhorar aquilo, né? E ideias de caminhos que eu vou seguir. Então é um processo meio caótico, assim, não tem muito segredo, muita ordem, não. Vai muito de processo mesmo, e depois é colocar a mão na massa para ter o máximo de ideias possíveis, de conexões também, né? Legal. Agora a gente tem aqui a Giovana Sabrini, que ela está perguntando o seguinte: quais os critérios você utiliza na hora de selecionar quais trabalhos vão para o seu portfólio?
Se os seus clientes já te permitem isso no ato de um contrato, ou se existe ali clientes que não querem essa exposição, como que você trata isso daí para ter essa representatividade do seu trabalho? Show. Assim, primeiro, eu não gosto de pegar trabalhos que eu sinto que o resultado eu não vou querer colocar no portfólio. Tem trabalhos que eu não coloquei no portfólio ainda por falta de tempo, e porque atualizar o portfólio dá um trabalho. Você tem que ver as melhores imagens, trabalhar o texto, para que ele fique no formato, né, do teu portfólio e tal, de como você gosta de apresentar. Então, às vezes, eu não falta colocar trabalho no portfólio por falta de tempo, mas não por falta de orgulho de ver aquele projeto pronto. E uma coisa que vocês precisam entender é que o projeto que vocês criam, ele não é do cliente, ele é teu. Ah, toda obra que alguém cria vira uma propriedade do teu criador. Então, por exemplo, aqui, essa borboleta que eu desenhei aqui, ela é uma propriedade minha. Opa, ela é uma propriedade minha. Ah, mas o cliente pagou, então o que que ele está recebendo? O cliente recebe o direito de usar o projeto que você criou. O projeto é teu, ele é intransferível, direito autoral é intransferível. Tem algumas regras, acho que depois que você morre, alguma coisa assim, enfim. Mas ele é teu, então você pode sim colocar no teu portfólio. Agora, se o cliente não quiser que você coloque aquele trabalho no portfólio, ele não tem o direito, né, deixando isso claro, ele não tem o direito de te pedir isso, porque o trabalho é teu. Mas para evitar um desconforto com o cliente, se o cliente não quer que ponha, aí eu acho que não compensa você colocar. Mas nunca um cliente me pediu isso, falou assim, não coloque. Os clientes gostam muito de ver o trabalho deles no nosso portfólio, né? Porque é até uma forma de divulgação da empresa deles, né? Tá em mais algum lugar fora o site, o próprio universo deles ali. Eles adoram. Então nunca tive esse problema. Você tem o direito, como detentor, como criador daquela obra, mas se o cliente te disser não, para evitar indisposição com o cliente, eu particularmente não colocaria no portfólio. Tem uma outra questão. Eu evito colocar no portfólio, na verdade eu nunca coloquei no portfólio, um trabalho que o cliente ainda não aplicou. Então, tipo assim, o cliente nem colocou no avatar das redes sociais o novo logo, ele não fez nada e eu vou lá e pôr no meu portfólio. Eu divulguei a marca do cliente antes dele. Aí tem cliente que fica um pouco chateado mesmo, porque ele quer contar a novidade, né? Mas tudo isso pode ser conversado com o cliente. Se o cliente falar assim, não, pode colocar antes de mim, não tem problema, depois eu vou colocar aqui. Também tá tudo bem, tudo é de se conversar com o cliente, né? É importante que você tenha isso documentado também, caso, né, dê algum problema, mas é aquela coisa também. Judicialmente você não vai ter problema porque você que criou aquilo, você é criador daquilo, né? Eu até aconselho a registrar em o projeto, né? Assim, a parte, mesmo que o cliente vai registrar depois no INPI, que é o registro de marca, você faça um registro de direito autoral, que aquela obra é tua, né? Antes mesmo de enviar para o cliente, eu até aconselho você a fazer isso. Beleza. Eu vou trabalhar aqui na sua pergunta, tá, Bruna, para passar para o Kimura. Seguinte, tratando-se de identidade visual, hoje a gente vê as redes sociais, principalmente ali o Instagram, né, que tem toda uma característica, uma identidade de empresas, né, as coisas estão mudando muito nesse meio digital. O que que você falaria Uhum. para nós sobre essas construções visuais para esses recursos digitais? Show. Então, hoje a gente tem o conceito de mobile first, né? Que ele não tá só no universo de UX design, ele está no universo de marcas também. Então, rede social primeiro. Isso é uma das coisas que eu tenho muito forte para mim, porque ou a empresa está na rede social, ou ela vai entrar. Não tem outra opção. É muito raro, assim, você ver empresas que estão sobrevivendo sem estar na rede social. E mesmo as que sobrevivem, assim, bem, já tem uma certa tradição, estão nas redes sociais. É um caminho comum que a gente está tomando. Então, o que que eu sempre analiso da empresa? Onde que ela vai focar mais? É no digital ou é no presencial, né, ali, no impresso e tal? Se ela falar assim, poxa, Marcelo,
Eu tenho rede social, a gente tem porque tem que ter, mas assim, para a gente é muito mais importante o impresso, imprimir, sei lá, caixa, embalagem, alguma coisa desse tipo. O processo é um pouco diferente, porque eu tenho que pensar em aspectos técnicos que vão se adaptar a essa realidade do impresso, do presencial. Se ela fala assim, Marcelo, minha marca é 100% digital, é 90% digital, aí eu posso utilizar elementos que podem ser um pouco mais ousados. Por exemplo, você vai usar, sei lá, um gradiente muito rebuscado ali no impresso, pode ser que não fique tão legal. Dá para usar também, tem recursos para isso. Mas no digital vai ficar bem legal, né? E às vezes o projeto pede isso, e às vezes você deixa de usar porque você tem medo de não sair legal no impresso, mas às vezes o cliente não vai nem imprimir nada. Às vezes a marca é totalmente web, ela nasceu na web, ela vai continuar sendo na internet, e sempre tem como adaptar também. Esse é o primeiro ponto, né? Aspectos técnicos, limitações técnicas intrínsecas de um universo e outro. E eu sempre também gosto de pensar em avatar. Como que essa marca, a expressão visual dessa marca vai se comportar num avatar de uma rede social? Porque o que que acontece? Às vezes a empresa tem um nome muito grande, que tem lá 9 letras, não sei, um nome grande, ou um nome composto, e o designer não cria nenhum elemento que identifique essa marca de uma forma sintetizada. Isso é muito ruim. Para começar, eu já acho que deve ter, independente se está no meio digital ou não, assim, uma opinião minha, mas sempre é legal ter. Então, por exemplo, a gente tem, só dando um exemplo aqui para vocês, a gente tem, por exemplo, vou dar marcas conhecidas assim, a Nike, que tem aquela, né? A Apple tem a maçã, o Facebook tem a primeira letra, que é o F, que serve como um ícone identificador. O PayPal tem um símbolozinho ali que eles te utilizam. É, enfim, tem até marcas que não tem uma. Eu vi esse dia o Boticário. O Boticário, eles mudaram, fizeram redesign, e agora eles não têm um símbolo, né? E nem uma letra que identifique eles como era antigamente. Mas eles estão usando uma. Como é que chama? Uma silhueta de um perfume deles, que é um dos perfumes mais clássicos deles lá, que usando ele como silhueta no avatar do Instagram. Então, esses elementos são importantes. E, de repente, uma escolha tipográfica também, por exemplo, uma serifa super contrastada para textos em posts, que vai ser pequeno, não fica legal. Na hora que aquilo tiver pequenininho, as partes mais finas da serifa ali, aqueles traços mais finos, vão sumir, né? Então não compensa, é ruim. Então tem que pensar todos esses aspectos. E eu vejo muito esse erro, né? Pessoas escolhendo uma fonte que tem um super contraste para o digital, para escrever textos, e a hora que você vê, fica quase que legível. Aí bota um fundo preto, um fundo escuro, aí que você não lê nada mesmo. Então isso dificulta, né? Então tomar decisões que podem dificultar depois a aplicação no digital é muito importante na hora que você está no início do teu projeto, né? Então eu acho que são questões bem relevantes, sim. Kimura, fala para nós também assim sobre essa questão do redesign, né? Suponhamos um cliente que chegou para você ali com uma marca já consolidada no mercado, tudo mais, e ele tem que fazer uma mudança porque ele está fazendo uma transformação ali na identidade corporativa mesmo da empresa, está mudando o perfil dela, né? Modernizando-a. Como que você trata situações de redesign dentro de toda essa construção de identidade? Tá. Primeiro eu tento analisar por que que o cliente está fazendo esse redesign. É um novo momento da empresa, é um novo reposicionamento, que tipo de estratégia, se ele já tem uma estratégia de marca bem definida, se não tem. Então o motivo é muito importante por que ele está fazendo aquilo. E eu tento também, uma das coisas que eu tento extrair dele é o que naquela marca já se tornou memorável e não pode ser retirado jamais. Ela só tem que ter uma reestilização. Por exemplo, a gente viu recentemente o redesign da Rolls-Royce lá, né, uma marca de carro super tradicional. Eles fizeram um redesign do símbolo, né, daquela parte simbólica ali do logo, e eles só modernizaram.
A tipografia também, eles só deram um tapa ali, deixaram ela um pouco mais modernizada, digamos assim, mas mantém a essência. Por que que é importante analisar isso? Porque a essência da marca está continuando, tem que manter aquela essência. O que está mudando é só aquela parte de design, da casca mesmo ali, né? Então tem que manter. Agora, se o cliente está falando assim, cara, até agora eu vi que estava tudo errado na minha marca, cara, tudo errado, vamos mudar tudo. Aí entra realmente uma mudança muito mais severa, muito mais forte, né? Que aí pode mudar tudo, cores, como essa marca se comporta nas aplicações, enfim. Então sempre tenta identificar o que fica, o que sai, por que que tá fazendo aquilo, basicamente isso. Maravilha. Kimura, agora aqui, falando para os nossos alunos que já estão trabalhando, seja em agência, seja como freelancer, quais os canais aí que você sugere para eles como fonte de inspiração, além do seu site, né, também do seu portfólio no Behance? O que você Uhum. indica para eles aí, personalidades, pessoas, para que eles possam começar a seguir essas pessoas também e ter uma conexão maior e mais próxima aí com esse meio? Tá, tá. Cara, eu não gosto de ficar citando agências, tudo, porque eu corro o risco de esquecer alguém e depois eu tenho que ficar passando links aqui. Dá confusão, né? Então, o que que eu vou falar? Primeira coisa, nunca fique focado em um designer só, em um tipo de trabalho só. Pegue fontes de diversos outros designers, linhas de pensamentos diferentes, porque a tua formação como designer, a tua opinião, ela tem que ser formada, ela precisa ser formada de várias fontes, de vários inputs. Porque senão você corre um sério risco de seguir fielmente o que aquela pessoa está fazendo, até copiar, né? Não sei se todo mundo que conhece o Behance, mas o Behance, para mim, ele é uma grande fonte de inspiração, porque o conteúdo livre é organizado. Posso compartilhar minha tela novamente aqui? Que eu gosto de Sim, mostrar as coisas sim, na prática. sim, é aquele mesmo íconezinho que você clica aí, Agora, apresentar agora. eu não sou, a hora que vocês começarem a ver, vocês me avisam. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês. Estão vendo minha tela aí? Sim, sim, Ah, tá. Eu não sou o cara do Behance, tá? Não é a rede social que eu foco. Mas às vezes eu passo por aqui, é raro, tá? Eu entrar aqui, assim, mas eu tô procurando inspiração, assim, eu gosto de navegar aqui, eu vou te ensinar vocês como vocês podem encontrar projetos rápidos aqui, procurar artistas legais para vocês seguirem. Vocês vêm aqui em Descobrir, aí vai estar aqui o melhor do Behance. O que que é isso aqui? São galerias com curadoria, ou seja, alguém avaliou esses projetos e falou assim: poxa, esses projetos são legais, podem clicar neles, que eles são bons. Por quê? O Behance é uma plataforma aberta, você pode subir um projeto ruim ali. O que acontece? Você acha que tudo que está no Behance é bom, você vê aqueles projetos que são bem ruins e acha que aquilo é bom, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o melhor do Behance, eu já estou nos projetos que tem selo azul, né? Ó, então aqui tem tudo projetos com curadoria, né? Aí, só um minuto que eu vou atender o telefone aqui. Pronto. Desculpem aí, é o serviço de alarme aqui de segurança, e se eu não atendo, eles ligam o alarme, achando que não tem ninguém aqui, e aí começa a tocar aqui. Mas tá, então, aí, só que assim, vai ter o melhor de tudo, né? Vai ter fotografia, vai ter 3D e tal. É legal ver tudo, tá? É legal absorver referências de ilustração, de fotografia, de tudo. Aí, só que se vocês quiserem ver design gráfico, vai ter uma aba aqui, ó, design gráfico, né? Tem galeria de Illustrator, tem design gráfico. Aí você entra aqui. E aí, ó, vai ter vários projetos de design gráfico, né? Que são projetos de curadoria também. Você vai ver tipografia, você vai ver, enfim, muita coisa legal. Aqui, pessoal, é uma fonte rápida,
prática, segura, de vocês ver projetos com curadoria, obviamente, e vocês encontrarem projetos legais para se inspirarem, né? Ah, vocês podem utilizar. Ah, aí tem as subcategorias aqui, né? Tipografia, embalagem, marca. Vocês podem pesquisar por hashtag, né? Pelo segmento. Tem um outro site que eu gosto muito, e aqui vocês vão encontrar muita inspiração. Tem outro site que eu gosto muito, que chama Logobook. E vocês vão encontrar inspiração categorizadas. Então, por exemplo, letras e números, formas, objetos. Vamos ver aqui, sei lá, formas. Escolher uma aqui, setas. Ah, tem um monte de logo com setas aqui, né? É uma curadoria interessante. Pra vocês verem também. É que aqui eu estou na sala de gravação aqui, então não tenho. Os livros estão todos lá no escritório, mas tem alguns livros também de curadoria, de premiações, que vocês podem utilizar como inspiração, referência, tá? Então, basicamente é isso aqui. Vocês tem o Brand New. Deixa eu achar aqui, Brand New. Isso. Under Consideration. Eles iam criar um serviço pago, mas eu não sei se já tá. Aqui, ó. Projetos de redesign. Isso aqui é bem legal vocês verem, por quê? Olha lá, vou entrar em um aqui. Vocês têm aqui uma explicação. Ah, agora é pago, né? Vocês têm que pagar para ter acesso à curadoria, curadoria não, a informação do projeto, né? A descrição, as considerações do autor e tal. Mas pode ser um investimento que vale, né? Ó, redesign de marcas bem conhecidas e tal. Tem um processo criativo deles. Então é bem bacana também para vocês encontrarem grandes estúdios aqui. Está bom, né? Dei três boas referências aí para vocês encontrarem Com bons certeza. trabalhos. A gente está caminhando para o final, nem parece Uhum. que o tempo passa, né? Mas já são aqui 8h17. Então, quem tiver mais alguma pergunta para fazer, já faça agora, porque daqui a pouquinho a gente vai já concluir. Enquanto isso, o João Paulo, ele faz a seguinte questão, né? Marcelo, acha que as plataformas para freelancer são viáveis para iniciante? Tipo, vale a pena tentar pegar serviços pelo Workana ou pelo Fiverr, por exemplo? Olha, eu nunca utilizei essas plataformas, eu não as conheço. Eu conheço o formato de uma delas que eu não sei como é, que é o seguinte: o cliente entrava lá, ele fazia a proposta dele e, tipo, alguns designers se alistavam para aquele trabalho. E só o vencedor ia receber a grana. Eu acho isso a coisa mais injusta do mundo e uma forma, é praticamente um roubo, isso aí está roubando o designer. Mas tem gente que se adequa a essas plataformas e, enfim, para você ter um portfólio de repente, não sei, pode ser que seja válido. Eu ainda acho muito mais, se você está em busca de portfólio, parente, amigos. O meu primeiro trabalho foi para um amigo, o segundo trabalho foi para a esposa de um amigo, e daí com esses dois trabalhos no meu portfólio, eu consegui fechar meu terceiro trabalho, que foi de uma cliente. Então, assim, é, eu não sei, depende do formato dessas plataformas, né? Se for uma plataforma do tipo do formato assim, o designer se inscreve lá, e aí o cliente vai te encontrar lá e vai te contratar. Aí sim. Mas só para ficar criando essa guerra entre os designers ali, só ganha o vencedor, eu sou totalmente contra isso. Mas não estou aqui também para ficar julgando ninguém, cada um sabe da sua realidade e pode fazer sentido dependendo do momento que o designer tá. Então, assim, nunca usei, então não vou estender minha opinião aqui não, tá? E se no caso, agora é uma pergunta até minha aqui para essa moçada nossa. Se no caso ele não tem muita oportunidade de pegar atividade freelancer, né, não está numa agência que consiga desenvolver bons trabalhos, você Uhum. falaria o que a respeito de criar ali um portfólio fantasma, vamos dizer assim, né? Criar uma marca fictícia, fazer toda a identidade visual dela e tentar fazer com que isso daí seja um exemplo
das habilidades e técnicas dele. Show. Posso compartilhar minha tela novamente? Eu Sim, vou sim, mostrar. Eu, claro. eu gosto de mostrar, assim, eu não sou muito essa pessoa de ficar falando, não, vocês já perceberam, né? É design, eu sou designer, então sou muito visual, acredito que vocês também sejam, então. Ó, esse site aqui é de um amigo meu, ele criou recentemente, chama Tifólio. É uma plataforma muito legal. O que vocês vão encontrar? Portfólios fictícios, como se fossem clientes mesmo, né? Então você clica aqui, você tem que se cadastrar, né? Para você ter acesso aos briefings aqui, ó. Você manda seu e-mail, e aí eu vou entrar no Instagram dessa plataforma aqui. É nova, tá? Essa plataforma. E aí já tem alguns trabalhos aqui, ó. Esse aqui que eu gostei bastante, ó. De uma pessoa que criou lá através de um briefing fictício. E por que que esse meu amigo criou essa plataforma aqui? Que foi o Rafael, inclusive tem uma live dele lá no meu canal do YouTube. É uma live do Rafael Iglesias. E ele criou isso aqui porque ele acredita muito no projeto fictício, porque ele conseguiu um selo no Behance por conta de um projeto fictício. Então, desse selo que ele ganhou no Behance, ele conseguiu ganhar destaque e entrar em contato com grandes agências que contrataram ele para desenvolver embalagens. Isso aqui é muito legal para vocês começarem. Eu também faço. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Eu também faço, é, 3 vezes por ano, mais ou menos, um desafio. O desafio é o seguinte: eu dou um briefing super estruturado para as pessoas que acompanham a Semana da Identidade Visual. Para quem não sabe, a Semana da Identidade Visual é um evento online que eu faço onde eu disponibilizo vários materiais, dou aulas, tem lives, enfim, tem um monte de coisa legal. Amanhã, inclusive, vai ter uma live. E aí, no final, eu disponibilizo um briefing, a gente pega, aí vocês desenvolvem um projeto, e tem um tempo recorde para desenvolver, porque realmente é um desafio. Vocês enviam para a gente, e a gente vai avaliar os melhores 8 projetos e vai premiar esses 8 projetos. Então, quando você participa desse desafio, você ganha conhecimento, experiência e portfólio. E é tão legal que do último desafio que a gente fez um redesign do projeto SUS, ou do SUS, né, do serviço SUS. A gente imaginou como que seria um redesign do SUS. A gente recebeu mais de 1.000 projetos, tivemos 16 ganhadores. É, Mesmo os que não ganharam, colocaram o projeto no portfólio e conseguiram clientes por causa daquele projeto que era fictício. E o cliente sabia que era fictício, porque era o projeto do SUS, e viram lá e conseguiram. Então, sim, eu acredito bastante no projeto fictício. Você ganha experiência, você tem, porque a gente fala assim, o projeto o briefing é fictício, mas o projeto é real. E se você não sabe nem como fazer um briefing, nem como ter um briefing, né, nem como começar um projeto fictício, vá lá nessa plataforma Tifólio, que eu mostrei aqui para vocês, acompanhe a Semana da Identidade Visual, que vai ter o desafio, né, e, enfim, esse tipo de coisa aí, esse tipo de iniciativas são bem interessantes para você. Às vezes até procura uma ONG, né, que precisa de um trabalho e eu acho que é um passo bem interessante para vocês que estão começando. Legal. Se vocês verem aí um tiozinho vendendo pamonha na rua, vai lá, quem sabe ele pode se Cara, tornar até às um vezes, cara, cliente. você tá ali, você tá em contato sempre ali com alguém, sei lá, compra pipoca sempre do mesmo pipoqueiro, passa sempre na mesma barraquinha ali da mesma padaria todos os dias, fala, cara, posso fazer um projeto de identidade para você? Se você não gostar, não precisa aceitar, mas se você gostar, vamos implementar isso aqui só para ter no meu portfólio, alguma coisa desse tipo. Muito do designer que consegue criar um negócio para ele é ser empreendedor. E ser empreendedor não é para todo mundo, não é porque você é designer que você automaticamente é empreendedor. Empreendedor é uma habilidade que vai além do design, é uma habilidade paralela. E ser empreendedor muitas vezes é meter a cara e coragem e ir lá e oferecer o trabalho mesmo, sabe? E bater na porta e falar assim: ó, eu faço isso, vamos fechar um projeto aqui e tal. Não ficar esperando sentado a oportunidade de bater, não, ir lá e criar as oportunidades. Isso aí. Agora a gente já vai encerrar as perguntas, temos só mais duas aqui, para a gente já partir para a hora do abraço. Mas vamos lá.
Lucas Ribeiro pergunta: Marcelo, como funciona seu processo de planejamento nas empresas que estão há mais tempo no mercado e para empresas que estão começando? Existe diferença entre isso daí? Tem. Uma empresa que está começando, ela vai abrir, né? Ela nunca existiu, ela vai abrir, ela só quer abrir já com projeto de identidade visual. Ela não tem uma história, ela não tem uma experiência no mercado. Ela já sabe, ela tem definido o público que ela quer atender, mas ela não sabe se ela vai conseguir isso ainda. Então, eu tenho que direcionar o projeto para esse público que ela quer atender. Tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Você vai construir a história junto com o cliente. A empresa que já está há mais tempo, ela já tem várias coisas, como eu comentei. Já tem muitas coisas já pré-definidas, coisas que você não pode mexer. Então, é um trabalho mais minucioso, muitas vezes, que você tem algumas... Tem uma comparação, né? Vai existir uma comparação entre o antes e depois, e tem que ter uma análise também um pouco diferente. Então, tem diferença sim, tá? Mas basicamente o meu procedimento é o mesmo, tá? O meu processo é o mesmo. É briefing, conversa, tentar analisar com o cliente ali. Então, não tem muita diferença não, tá? O processo é o mesmo. O que muda é o tipo de pergunta que eu faço, né? Se a empresa vai construir uma história ou se ela já tem. Isso faz bastante diferença. Legal. Para encerrar as nossas perguntas aqui, a Vitória pergunta o seguinte: como entregar um projeto de identidade visual para o Instagram, por exemplo? Que seja algo editável para posts futuros do cliente, que ele consiga se adequar em relação a isso. Tá, olha só. No mundo ideal, a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal, né? O cliente, é responsabilidade do cliente dar continuidade para a identidade que você criou. O papel do designer de identidade visual, na maioria das vezes, é chegar, entregar o projeto, mostrar como vai ser feito. Ó, vai ser feito assim, essa tipografia assim, aí embaixo, essas cores. Você pode usar fotografia, você pode usar, enfim, essas são as possibilidades. Então, o designer mostra possibilidades e o cliente que tem que implementar isso. Eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter um designer que cuide da rede social dele, né? Esse é o mundo ideal. Mas a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal e nem sempre isso é possível. E muitas vezes o cliente, ele precisa ele mesmo atualizar. Isso acontece muito. A jornada do empreendedor, quando ele está começando, ela é muito solitária, né? Então, o que que eu fiz, por exemplo, no meu último projeto, eu vou até mostrar aqui para vocês o que que eu fiz. Posso compartilhar minha tela aqui de novo, né? Eu entreguei para cliente padrão de cor, tipografia, como que vai ser a hierarquia, como que vai funcionar a questão de fotografia, essas coisas e tal. Ela não é designer. E aí, o que que eu falei para ela? Eu fiz um modelinho dentro do Adobe XD, que é um programinha de prototipação da Adobe, que é grátis. Falei, meu, é isso que eu posso te entregar. Na agora que você está começando, você consegue ir atualizando. Fiz uma reuniãozinha com ela ali, 20 minutinhos para explicar como é que funcionava, ela entendeu. O grande segredo aqui foi criar uma identidade simples, uma coisa que o cliente conseguisse aplicar. Então, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês o projeto e depois eu vou mostrar para vocês a aplicação, tá? Deixa eu só selecionar aqui para vocês verem. Cadê? Ah, tá. Achei. Compartilhar aqui. Bom, esse aqui é um projeto que tá lá no meu Behance, e aqui eu estou na parte do Instagram e do e-commerce, né, que eu desenvolvi essa parte. A ideia era criar um feed, deixa eu ver se consigo aumentar essa imagem, ó, que seguisse esse padrão aqui, né, de post. Então, eu pensei, poxa, se eu criar uma forma simples do cliente atualizar, ele vai conseguir manter.
É claro que ele não vai conseguir manter a mesma hierarquia, alinhadinho, tudo certinho, porque o cliente não é designer. Mas para o cliente que está começando, isso pode funcionar. Então, aqui é a aplicação, né, o projeto, e aqui já é o perfil da cliente. Essas partes aqui, ó, tipo isso aqui, a cliente criou, né? Isso aqui, isso aqui. Também eu criei um estilo de fotografia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Ó, eu tirei essas fotografias aqui e falei assim, olha, eu tenho um aspecto fotográfico que você pode utilizar nos teus posts. Deixa eu ver se onde é que tá aqui. Acho que é isso aqui mesmo, ó. Fotografia, né? E aí ela contratou um fotógrafo para fazer várias fotos para ela, ó, seguindo um pouco esse aspecto da identidade. Mas vocês podem ver que, ó, esses aqui tudo foi ela que criou. Isso aqui foi ela. Por quê? Porque é simples, ela consegue fazer a manutenção disso aqui. Então, eu sempre penso, você vai ter uma equipe para criar para você? Não tem? Então tento fazer um trabalho simples para que ela consiga fazer a manutenção depois, né? Marcelo, mas aí não fica tão assim, né, cara? Vai perder, tipo assim, não fica um projeto de design tão. Mas, cara, é melhor você, o cliente que não é designer, mas pelo menos está mantendo a essência da marca na tipografia e nas cores, do que você criar uma coisa super complexa, com textura, com um monte de elemento ali, e o cliente não conseguiu usar, ele olhar para aquilo e falar assim, não consigo fazer isso aqui não, vai lá no Canva, começa a criar post pelo Canva, usa outra tipografia, usa outra cor, porque ele não vai conseguir encontrar isso, e, e assim, descaracteriza totalmente o projeto que você criou. Então eu sou muito do simples, se funciona, tá beleza, né? Maravilha. Kimuro, o pessoal tá fazendo um manifesto aqui, hashtag manda um caderninho pra gente. Poxa, eu vou ter Gente, que não produzir passa, esse caderno, porque um monte de passa, gente pede. não passa vergonha na professora, não, gente. Fica pedindo coisa pros outros. Brincadeira. E, ó, tem um pedido aí de dois fãs seus, Vinícius e Ana. Oh, Gente, liga a legal. câmera aí para gravar, que eu vou fazer o que vocês me pediram. Eu sei que vocês vão publicar agora há pouco. Eles estão pedindo para você mandar um beijo para eles e tudo mais, que eles vão jogar isso na rede social daqui a pouquinho. Poxa, pô, ó, beijo pra você, Vinícius, um abraço aí. A outra é quem? Ana, Ana. Beijão pra você, Ana. Obrigado por me acompanhar lá, por me seguir, cara. Vocês não sabem, mas vocês que me seguem me ensinam muito, porque vocês fazem muitas perguntas e às vezes eu não sei responder essas perguntas e vou atrás. Então, às vezes, alguém vai lá me fazer uma pergunta e eu falo assim, cara, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu vou ver o que que eu posso fazer por você. E aí eu acabo conseguindo criar conteúdo e ajudar um monte de gente que tem aquela mesma dúvida e eu aprendo junto também. Então, Ana, Vinícius, muito obrigado. Da mesma forma que vocês aprendem comigo, eu aprendo muito com vocês e espero que eu tenha conseguido passar algum conhecimento aqui nessa aula de hoje aí, nessa live, tá bom? com toda certeza que, Moura, eu agradeço em nome do Unipan, em nome do curso, em nome de todos os nossos alunos. Ter você aqui com a gente acrescenta muito e nos motiva aí a estar sempre buscando coisas novas e evoluir. Desejo muito sucesso para você, na sua carreira, nas suas redes sociais, na Oh, obrigado, Semana da obrigado. Identidade Visual. Sucesso, Show. muito obrigada, gente. Boa Obrigadão. noite e amanhã tem mais. Valeu, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau.